que eu vejo, querendo ou não, a evolução do time jogando ali um pouco melhor do que estava sendo, do que vinha sendo nas mãos do antigo treinador. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a derrota do Santos para o Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Masculino. O Santos foi derrotado por 2-0. Vale ressaltar também que o jogo foi a estreia do Atlético na nova arena deles, né? E já vamos começar falando do gramado, na primeira parte ali do primeiro tempo, onde o Santos atacava, e na segunda parte, onde o João Paulo defendia e o Atlético atacava. Gente, que gramado horrível ali, né? Horrível. Tanto é que teve um gol anulado do Atlético, onde o João Paulo, o cara tava impedido, né? Que brigou com ele ali na disputa de bola. Mas o João Paulo, ele chega a escorregar no lance, justamente pelas condições críticas do gramado. Então, fica difícil, o jogo ficou paralisado por um tempo, não só para analisar o lance de impedimento, mas também para consertarem aquela região do gramado, porque estava caótica a situação, né? E o Atlético acabou tendo uma certa sorte, porque no primeiro tempo, quem ficou ali foi o Everson, e o gramado naquela parte estava minimamente jogável. No segundo tempo, realmente estava crítica a situação. Mas ok, o time que foi a campo no primeiro tempo, então, né? João Paulo, João Lucas, Dodô, Basso e Alex. O meio-campo ali, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Rincon e o Lucas Lima. E no ataque, Mendonça e Marcos Leonardo. E inicialmente no jogo, nos primeiros 15, 20 minutos, o Atlético foi um pouco melhor, assim, no sentido de controlar o jogo, mas assustou muito pouco o Santos. Mas um desses sustos foi o gol deles, que eles marcaram ali com o Paulinho aos 11 minutos, né? Foi o gol do Atlético, e depois disso, gente, depois disso, o Santos conseguiu equilibrar o jogo. E nos minutos ali que se passaram, só deu o Santos na partida. O Marcos Leonardo, só ele, para vocês terem uma noção, perdeu 3 chances claríssimas de gol. 2 seguidas ali, né? E uma no finalzinho da primeira etapa. Coisa assim que a gente não costuma perder, que ele não costuma perder. A gente também teve uma falta cobrada pelo Jean Lucas também, que levou um perigo pro gol defendido pelo Everson. E também teve um outro... o próprio Jean Lucas acabou furando uma bola onde ele só era empurrar pro gol pra gente conseguir empatar o jogo, mas enfim, ele furou, não conseguiu e tal. E a gente termina o primeiro tempo com aquela frustração de que a gente foi melhor do que o Atlético, conseguiu criar mais do que o Atlético e merecia muito ter conseguido empatar e até mesmo virar o jogo, mas isso não aconteceu, infelizmente. Na volta para o segundo tempo, o Santos ele não volta com esse mesmo ímpeto na partida, o Atlético acaba crescendo um pouquinho ali e a gente vê o Santos, enfim, tentando, de certa forma, se encontrar novamente, né? Porque aquele time que termina o primeiro tempo em cima do Atlético não volta para a segunda etapa. Daí o Aguirre começa a fazer algumas substituições, coloca o Dodô, coloca ali depois no finalzinho o Furts também, que entra muito bem, né? Coloca o Patati e vai sacando jogadores. Lucas Lima sai, o Jean Lucas sai, o Lucas Braga também entra. A gente teve algumas modificações nessa segunda etapa, mas de certa forma a gente não conseguiu chegar ao gol do Atlético da forma que a gente estava conseguindo chegar com tanta propriedade ali no primeiro tempo. O segundo tempo do Santos foi bem abaixo mesmo, comparado ao que foi o final ali, metade do primeiro tempo, né? Comparado ao que foi metade do primeiro tempo, no segundo tempo a gente foi um pouquinho abaixo e o Atlético conseguiu chegar no segundo gol ali deles, né? E, enfim, foi um jogo que a gente acabou sendo derrotado por 2-0, mas de certa forma foi um jogo que a gente conseguiu jogar bem, né? E competir, principalmente. Eu já cansei de falar aqui para vocês que com o Turra, o Santos ele não competia, o Santos era um time muito desorganizado em campo, e contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro, que foram duas equipes onde o Santos saiu perdendo, a gente viu que o Santos não ficou nervoso em momento nenhum e continuou jogando, e nos dois casos, inclusive, até melhorou depois de ter tomado gol. É claro que a gente não espera que o Santos tome gol para melhorar ou acordar na partida, mas foi o que aconteceu. Contra o Grêmio a gente conseguiu a virada e contra o Atlético Mineiro, infelizmente, a gente não conseguiu, mas de certa forma a gente passou a jogar melhor ali e não entrou em parafuso e começou a tomar um gol atrás do outro, como por exemplo aconteceu contra o Fortaleza, como aconteceu, por exemplo, contra o Cuiabá e tantas outras equipes que a gente tomava um gol, tudo começava a dar errado, enfim, as coisas não aconteciam. Com o Aguirre, as coisas estão começando a acontecer.
é difícil pedir paciência nesse momento, porque a gente está dentro da zona de rebaixamento. O Bahia perdeu para o Botafogo, então era um resultado, 3 pontos ou até mesmo um empate que tiraria a gente do Z4 ali e daria para a gente um certo alívio de não dormir mais uma noite, mais uma rodada na zona de rebaixamento. Mas ainda assim a gente consegue ver uma evolução do time nas mãos do Aguirre e a gente consegue ver o time jogando, né, de certa forma com mais competitividade e tendo mais vontade dentro de campo. É isso que a gente espera ver do Santos nos próximos jogos. A gente precisa buscar vitórias e precisa não só não eu falo de vitórias, mas a gente precisa buscar pontos fora de casa, porque a gente sabe que é muito importante, né, nesses 17 jogos que faltam, buscar pontos fora de casa e buscar todos os possíveis dentro de casa para a gente conseguir poder terminar o ano, terminar a temporada respirando aliviado de ter conseguido se livrar aí do que a gente não quer, gosta nem de falar, né? Que vocês sabem o que é. Mas enfim, comenta aqui o que vocês acharam do jogo, então. É uma derrota, infelizmente, mas que eu vejo, querendo ou não, a evolução do time jogando ali um pouco melhor do que estava sendo, do que vinha sendo nas mãos do antigo treinador. E eu espero ver essa melhora no próximo jogo de novo. Porque mesmo perdendo ontem, a gente conseguiu manter a mesma postura que a gente manteve diante do Grêmio. E lembrando, o jogo ontem foi fora de casa e teve a adversidade de ser num jogo específico onde o Atlético estava com o estádio lotado ali, com torcedores apoiando 100% por conta de ser a inauguração do estádio deles, da nova arena deles. Então, tem todas as adversidades fora do jogo e o Santos ainda assim conseguiu se manter bem competitivo. Vou ficando por aqui então. Se você não for por aqui ou se você já me acompanhou com o tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!